Olá, gente. Boa noite. A paz esteja convosco. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Estamos aqui. Dani, minha amiga. Beijo. Deus abençoe sua vida, viu, minha amiga? Todo tempo. Pedro, seja bem-vindo em nome de Jesus. Gente, hoje foi um corre-corre. Hoje foi muito assim. E eu nem tive tempo de postar lá aqui no Instagram, só lembrando da nossa live. Mas tem muita gente que já acompanha, né? Então o pessoal já está mais ou menos ciente. Nós estamos fazendo, nós estamos entrando na terceira semana, né? Aprendendo a orar pelo esposo, pela esposa, pelo cônjuge, né? Nós começamos e em nome de Jesus estamos aqui novamente para dar sequência, para falar um pouquinho sobre isso. Nós cremos que existe um grande mover de Deus, que Deus, quando nos orientou com essa palavra, não foi em vão, pelo contrário, o Senhor ele veio justamente para trazer conhecimento, esclarecimento para a gente. Amém? Deus abençoe sua vida, quem está chegando aí, quem está chegando. Glória a Deus. Nós começamos foi falando primeiro, a primeira parte que o Senhor moveu em nossos corações para começar a orar pelo cônjuge foi a mente. Quem está acompanhando desde o início, você está lembrado disso? Nós estamos desde o início aqui, como essa já começou a terceira semana, nós oramos pela mente, nós oramos pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, né, pelo pescoço. Oramos também pelos ombros, os fardos, vocês são lembrados? Pois é. E pelo coração, que a palavra foi uma bênção, né? A palavra foi tremenda. Você que não teve oportunidade de ouvir, não teve oportunidade de acompanhar, todas as lives estão salvas lá aqui no IGTV. Acompanhe. É um direcionamento de Deus. Eu creio que Deus tem muito ainda para fazer em nossa vida, amém? Adriana, seja bem-vinda. Fabiana, seja bem-vinda. Poliana. Pastora Gisele Gomes. Pastora Gisele, quando que a senhora vai me dar a honra de dar uma palavrinha? Eu já estou fazendo um convite para a senhora, tá? Vamos combinar um dia dessa semana, a senhora dá uma palavrinha na nossa live. A gente está fazendo a live de segunda a sexta, às 18 horas. Nós vamos combinar um dia bacana para a senhora dar uma palavra aqui para a gente. Eu faço muita questão mesmo de a senhora dar uma palavra, tá bom? Poliana, seja bem-vinda, Poli. Fernanda também, seja bem-vinda, glória a Deus. Olha, o que a Poliana está me perguntando aqui, olha, mesmo que o marido tenha saído de casa, Poli, tem muitas pessoas que me acompanham, eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir o meu testemunho, Poliana, muitas pessoas que nos acompanham aqui, tanto no Instagram quanto lá no canal do YouTube, sabem também, a gente está fazendo essa oração também para o marido que saiu de casa. O intuito nosso é nos direcionar pela palavra de Deus. E, por exemplo, tem muitas das orações que a gente faz aqui que também, além de você estar orando para o seu esposo, você vai estar orando para você também. Deus nos deu esse direcionamento, né? Porque todos nós precisamos nos posicionar dessa forma. A palavra de Deus diz o seguinte, que todo o nosso corpo ele deve ser o quê? Santo. Todo o nosso corpo deve ser santo. E quando Deus nos deu uma orientação dentro da palavra para orar para algumas partes específicas, nós temos observado que tem um direcionamento dele justamente para que possa haver um mover. Amém, Poli? Se você não ouviu ainda, você falou que não ouviu ainda o testemunho, lá no canal Reconstruindo Templos, lá no YouTube, tem lá. Estou aqui por causa que sua amiga é da Fernanda. Isso, a Fernanda também deu testemunho semana passada com a gente. A Fernanda foi a que deu testemunho. E depois, se você quiser ouvir, me chama lá no direct que eu encaminho aí para você.
tá bom? Eu encaminho para você ouvir, tem muitas palavras também lá no canal. Pastor Gisele, nós vamos combinar depois, tá? Eu quero depois, vou chamar a senhora aí no WhatsApp, pra gente já marcar, ver se a gente consegue dar uma palavrinha. Quem sabe, eu não sei a disponibilidade da senhora na semana, ou na quinta, ou na quarta-feira, ou amanhã também, né? Porque hoje eu tenho a Vanessa, ela ficou de dar uma palavrinha hoje aqui também. E eu sei que são mulheres que estão vivendo testemunhos, são mulheres que são mulheres de Deus, que têm muito para nos edificar, né? Todas nós temos que nos posicionar, não só as mulheres, gente, tem muitos homens que estão acompanhando todo todas as lives, né? E nós temos maridos aqui também que estão lutando pela sua casa, lutando pelo seu casamento, pela restauração do seu casamento. Olha para você ver, que coisa mais linda é ver o Senhor movendo o coração dos homens, né? Nós sabemos, eu dei uma live, fiz uma live aqui um outro dia desse, falando, porque muitas vezes a gente fala assim, mas por que a mulher luta mais? Porque na realidade, se a gente for ver, a mulher ela luta mais, a gente fala assim, é mais fácil até para ela perdoar, tem hora uma traição. Mas é um direcionamento próprio Deus. Lembra quando eu disse lá a palavra de Gênesis também 3,15, que fala que foi uma das coisas que o próprio Deus assim estabeleceu para a mulher? Deus disse assim, depois daquela situação de Adão e Eva ali, Deus ele colocou algumas situações para a serpente, para a mulher e para o homem. E uma delas para a mulher foi que ela teria dores de parto e ele disse o seguinte, o teu desejo, mulher, será para o teu marido. O teu desejo será para o teu marido. Quer dizer, por isso fica fácil a gente entender os propósitos de Deus. Por isso que a gente tem mais facilidade, muitas vezes, de perdoar, de orar, de estar intercedendo, de lutar. Às vezes a gente observa que, às vezes, para o homem é muito mais difícil, dependendo da situação, o perdão. Mas nós sabemos que o mesmo Deus se move em nosso meio, move no coração desse marido, move no coração dessa esposa. Amém? E eu quero agora, nós vamos orar agora, pedir o direcionamento do Espírito Santo para que ele venha falar conosco. Hoje nós vamos estar orando pelas mãos. Pelas mãos, pastora? Sim, pelas mãos. Você vai ver que tem alguns mistérios assim que se a gente for analisando, não, realmente eu preciso de orar pelas mãos do meu marido, eu preciso de orar pelas mãos da minha esposa, né? É um direcionamento de Deus, nós vamos estar orando nesse momento. Antes do Senhor falar conosco, eu quero que você possa desligar de tudo, que os seus olhos estejam aqui. Fala assim, meu Deus, eu quero e preciso de um direcionamento do Senhor na minha vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor nesse momento para que o Espírito Santo de Deus venha falar comigo e com você. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós glorificamos ao Senhor por mais uma tarde na Tua presença, por mais uma noite, aonde o Teu Espírito irá se mover, porque assim eu creio, assim diz a Tua palavra, que onde estivesse 2 ou mais ali reunidos, o Senhor estaria. E eu creio que o Senhor se faz presente em nosso meio, porque nós estamos para falar do Senhor, para falar da grandeza do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, prepara essa palavra que é a semente, toma a minha vida, para que tudo que sair dos meus lábios não possa ser nada de mim mesmo, mas possa ser movido pelo Teu Espírito Santo. Prepara cada coração que aqui está, Pai. Esse coração que é a terra, aonde vai receber essa semente, e com certeza ela dará fruto 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Eu creio que toda palavra aqui ministrada no seu coração, ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir o propósito que ela foi destinada. Eu creio, você crê nisso? Eu creio, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. E a partir de você, Ele vai fazer na vida da sua esposa e do seu esposo. Amém? Então vamos. Como eu disse,
Nós já oramos para algumas partes do corpo e hoje o direcionamento do Espírito Santo é orar pelas mãos do cônjuge, tá? E você vai orar não só pelas mãos do cônjuge, mas pelas suas mãos também, você vai entender por quê. Primeira referência bíblica que nós temos para hoje, quem acompanha a gente aí sabe que a gente gosta dentro da palavra, né? Vamos todo mundo lá no Salmo 128, capítulo 128, versículo de número 2. 128, versículo de número 2. Amém? Diz assim, olha a palavra de Deus. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Quando a gente vê essa palavra aqui, o Senhor vem dizer para quem? Para o homem. 128, versículo 2, exatamente, Adri. Esse homem, ele vai comer do fruto do trabalho dele e ele será próspero e será feliz, né? Nós sabemos que Deus designou o homem para ser o quê? O cabeça da casa. E lá desde o início também, eu gosto sempre de estar voltando, quando Deus ele direciona a Adão, né, que ele ia ter que trabalhar, e o trabalho é o quê? O trabalho é o trabalho das mãos, são as mãos que executam esse trabalho, né? E aqui o próprio Deus diz que esse homem, tudo que ele colocar a mão vai ser próspero, tudo aquilo que ele tocar, o trabalho dele, ele vai ser feliz, ele vai ser bem-sucedido. Agora, por que nós estamos orando, direcionando a palavra para as mãos? Gente, nós sabemos que o trabalho para o homem, para a mulher também, é uma questão de dignidade, mas principalmente para o homem. Por ele ser estabelecido por Deus, para ele ser o cabeça é aquele que sustenta, é aquele que é o provedor da casa, né? Aquele que traz o alimento, que paga as despesas. Tá certo que muitas mulheres hoje trabalham, são independentes. Vocês estão vendo aqui a pastora Lucinha. A pastora Lucinha, ela trabalha, eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos, né? Hoje eu estou com 45. Então é o seguinte, eu parei de trabalhar um ano atrás, que foi um direcionamento de Deus para minha vida. Mas assim, eu tenho que só glorificar a Deus, porque Deus me honrou muito. E além de Deus ter me honrado muito, o que aconteceu? Eu sempre trabalhei, porque eu conheci meu esposo, eu tinha 16 anos, né? Quando a gente começou a namorar, eu tinha 16 anos. Então eu trabalhava desde os 15. Então a gente, assim, os dois juntos, nós fomos, graças a Deus, a gente foi prosperando, passamos algumas dificuldades, mas rompemos, né? Mas para o homem, por exemplo, a gente que é mulher, tá? Quem está acostumado a trabalhar, nossa, ficar sem trabalhar, se não tiver um direcionamento de Deus, é muito complicado. Mas para o homem, isso mexe muito com a cabeça do homem. Se ele não tiver um trabalho digno, né? A gente está vendo uma situação complicada que nós estamos vivendo. Quantos maridos estão aí passando dificuldade, porque em meio de toda essa pandemia, estabelecimentos têm que manter fechado. Tem muita gente que já fechou e não consegue se manter aberto, aí tem que dispensar funcionário. Isso para um homem, e ele chegar em casa e dizer para a esposa, olha, eu sou desempregado, isso mexe totalmente com o marido, isso mexe com ele, né? Então é o seguinte, nós temos que aprender até nisso, nós temos que pedir ao Senhor para interferir no trabalho das mãos desse homem. Por exemplo, se hoje ele não tem um trabalho fixo, ele tem um direcionamento de Deus para ele ter trabalhar por conta própria, porque Deus estabeleceu isso nele. Deus estabeleceu no homem. E isso é uma questão de dignidade. Quantos relacionamentos estão sendo destruídos porque esse homem ele se sente frustrado, gente.
porque ele ficou desempregado, ele se sente envergonhado, né? E ali já começa várias situações de briga dentro de casa, de discussão. E isso é muito sério. E muitas das vezes, é por isso que eu falo que também nós temos que orar para a mulher. Porque é o seguinte, a mulher tem que ter uma sabedoria, porque mediante toda essa situação, por exemplo, é a nossa natureza, a questão dos nossos hormônios, né? Nós somos muito emocional. Quando o esposo chega dentro de casa e fala assim, olha, eu estou sem trabalho, eu estou sem emprego, né? A mulher ela já começa, aquilo já mexe totalmente com ela. Se ela não tiver uma sabedoria para administrar, e ela acaba pressionando ele demais, e ele começa uma discussão, né? Existem casos, gente, que a gente vê que às vezes o homem trabalha. Essa é uma situação. Agora eu quero citar uma outra situação que também é muito comum. Que esse trabalho que o homem exerce, esse trabalho que ele tem, muitos homens, muitos maridos não têm. Vou parar aqui um pouquinho. A Adriana disse que olha, meu marido está há 3 semanas sem trabalhar por causa da pandemia. E eu estou me fortalecendo dentro da palavra para ajudar ele. Olha para você ver, tá vendo? São situações que, principalmente hoje que nós estamos vivendo, está acontecendo demais a conta. Né? Então é o seguinte, a Adriana sabe que é do trabalho das mãos dele que vem o sustento dessa casa. E se ela não tiver a sabedoria, se ela não orar, pedir a Deus, levanta um serviço ou abra as portas, né? Nós precisamos de um mover em todo o país para que todo mundo consiga trabalhar normalmente. Foi ontem nas redes sociais, eu não sei se vocês viram, foi muito emocionante. Um senhor que entrou no supermercado e pedindo, ele implorava, ele dentro do supermercado implorando um pacote de arroz, um óleo, porque ele estava desempregado, ele não tinha nada dentro de casa, ele com a criança na mão. Eu acho que muita gente deve ter visto esse vídeo aí no Instagram. Gente, aquilo é de doer o coração. Aquilo é de doer o coração. Quantos homens passam por essa situação? Gente, eu já conheço homens que é o seguinte, ficaram tão frustrados com isso, porque ficou desempregado, e dependendo da idade do homem, ele não consegue se recolocar no mercado. Aí esse homem, eu conheci uma pessoa que ela virou mendiga por causa disso. A que ponto o inimigo trabalha? Então tem que ter realmente um direcionamento de Deus na vida da pessoa. O trabalho para o homem é uma questão de dignidade, entendeu? O trabalho para o seu marido é uma questão de dignidade. Pastor, mas igual o meu marido que não está dentro de casa. Seu marido não está dentro de casa. Ele pode estar lá fora, ele pode estar em uma outra situação. Mas o que você entende? Entende que você tem uma aliança com ele. Quando nós temos uma aliança, gente, principalmente quem está lutando pela restauração do casamento, eu quero te posicionar uma situação. Dentro da palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz? O que ele uniu, o homem não separa. Ele pode até falar assim, eu não quero mais, você está lutando pela restauração. E você tem que, da mesma forma que você ama o seu marido, é nessa hora, na hora da restauração, que você tem que demonstrar isso também. Não é que você vai ficar falando com ele, não, me entenda. Porque existem situações e situações, até em questão de posicionamento, para que Deus venha agir na vida desse marido e ele voltar para dentro de casa. Eu estou falando, é você se posicionar. É como o seguinte, você tem uma aliança com ele. Você sabe que ele está lá, você orar para Deus prosperar o trabalho das mãos dele, você entende que há um mover muito grande de Deus. Como que Deus olha, puxa vida, essa esposa, exemplo, tá? Ela foi abandonada pelo marido, mas ela entende que eu sou Deus de aliança. Eu sou Deus que não quebra aliança. Então é o seguinte, e eu tenho que mover, porque eu estou vendo o coração dela. No coração dela eu estou enxergando bondade. No coração dela eu estou enxergando misericórdia. Gente, se nós queremos alcançar a misericórdia, nós devemos semear a misericórdia. E principalmente com o esposo. Tem uma coisa que eu aprendi muito, principalmente no meu deserto, era justamente isso. Sabe o quê? Por exemplo, as pessoas lá de fora, tá?
Quando o marido sai de casa, aí todo mundo fica assim, não, fica tranquilo, boba. O que vai acontecer com ele? Ele vai perder tudo e depois volta para casa e te dá valor. Gente, eu repreendi as palavras das pessoas. Eu vou querer que meu marido perca tudo, que um dia nós dois trabalhamos juntos para construir aquilo, movido por Deus? Eu não posso ter essa visão. Né? A palavra de Deus diz que o amor constrange. Né? Você não tem que falar com ele, eu estou orando por você, pela sua vida. Nada disso. Quem tem que ver isso é o Senhor, porque quem vai mover no coração dele é totalmente o Espírito Santo. Lembre-se, principalmente no processo de restauração, que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, na vida do meu marido. Então, quanto menos eu, nesse processo de restauração, eu participo da situação dele lá, e quanto mais eu entrego ele ao Senhor, mais Deus age. Entenda isso. É o poder de Deus, é o mover de Deus. Então, esse é o direcionamento para você que está em questão do que o marido saiu de casa. Agora, tem situações que o marido está dentro de casa. Ou tem uma situação que ele saiu também. É ao contrário. Sabe o que acontece? Esse marido, ele trabalha tanto, tanto, que muitas das vezes ele esqueceu da família. Ele priorizou o trabalho, ele trocou a ordem das coisas. E por causa disso, esse trabalho em excesso, gente, me entenda, eu não estou falando que ele não deve trabalhar. Eu estou falando a questão de as prioridades. A prioridade na vida do ser humano, a primeira coisa, é o Senhor. Mas tem pessoas que elas são movidas pelo dinheiro. Tem maridos que são movidos só pelo dinheiro. Aí o negócio deles é o seguinte, não, a minha função é trabalhar. Você, mulher, é cuidar da casa, dos meninos. Aí ele trabalha, ele sai 5 horas da manhã, né? Chega 10 horas da noite, ele não acompanha o crescimento dos filhos. Se tem uma festinha na escola, ele não vai. Né? Se ele não tem tempo para ir à igreja, ele não tem tempo. Por quê? Porque eu estou trabalhando, eu tenho que trabalhar. Está certo isso? Não está. Não está. O trabalho nunca deve ser prioridade em nossas vidas. Né? A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro é o reino de Deus. Primeiro é o reino. E muitos casamentos estão sendo destruídos pelo trabalho em excesso, porque o trabalho na vida desse marido está em primeiro lugar. E eu digo mais, não é só do marido não, é da esposa também. Tem mulher que é o seguinte, que na cabeça dela, ela é o seguinte, não, eu tenho que ser independente. Eu digo aqui, eu não estou falando que você, mulher, não tem que ser independente. Eu estou falando que é o seguinte, nós devemos organizar as coisas na nossa vida. Como eu disse aqui, eu sempre trabalhei fora, desde os 15 anos. Mas eu me dedicava muito, muito, muito ao trabalho. Quando eu terminei meu processo de restauração, que meu esposo ficou 2 anos fora de casa, quando ele voltou, a primeira coisa que Deus me cobrou foi isso. Minha filha, eu quero que você se dedique à sua casa, que você se dedique ao seu marido. Para mim foi muito difícil, mas eu sabia que tinha o direcionamento de Deus. Tinha o direcionamento de Deus. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E Deus também, se Deus me pediu isso, talvez é porque realmente, em algum determinado tempo da minha vida, eu coloquei o trabalho na frente da minha família. Eu coloquei o trabalho na frente do meu marido, né? Então, quem sou eu para discutir com o Senhor? Eu estou aqui para o quê? Ouvir e obedecer, né? E aqueles que obedecem, não tem jeito, gente. Se a gente obedece a Deus em tudo, não tem como você colher os frutos, não colher frutos da bênção de Deus. Eu vejo isso hoje. Então, é a questão também daquele marido que trabalha demais e ele não tem tempo para casa, ele não tem tempo para os filhos, ele não tem tempo para a esposa, né? Tudo dele é o trabalho, tudo em excesso. Então, por isso nós devemos orar pelo trabalho das mãos desse marido. Para que ele venha entender que é o seguinte, realmente ele tem que trabalhar. Deus vai prosperar ele de uma forma, mas desde que ele dedique primeiro a Deus. E não deixe também de cuidar, de dar atenção a essa família. Desde que os olhos dele não sejam especificamente para esse trabalho. Amém? E tem uma outra situação que às vezes nos preocupa, que acontece também.
Tem esposa que está passando situação aqui, que o marido às vezes está dentro de casa ou o marido saiu de casa. Mas infelizmente são coisas que acontecem. Tem maridos que não que trabalham, mas eles têm uma má vontade de ser o provedor da casa. Ele não se posicionou como provedor. Gente, quando a gente acompanha, como eu acompanho muitas mulheres, muitas famílias, existem cada caso que a gente fica assim, meu Deus, como que pode? Mas existem, é o ser humano. É o ser humano. Existem casos que o marido trabalha e o seguinte, ele não quer ser o provedor da casa, pelo contrário, ele quer que a mulher seja a provedora. Ele não tem a responsabilidade com as coisas de casa, entendeu? Ele acha que, por exemplo, só dele colocar a casa, colocar o arroz e o feijão, tá muito bom. E isso traz problemas para o relacionamento, né? Porque quando um homem ele tem uma mentalidade de ser um homem abençoador, principalmente para sua família, tem maridos que às vezes fazem tudo lá fora, gastam tudo com lá fora, mas dentro de casa eles não fazem. Né? Então, é o trabalho das mãos dele, mas o trabalho das mãos dele tem que ser um trabalho para trazer a bênção, e não trazer briga, não trazer discussão, não trazer divisão, não trazer intriga. Não, o trabalho das mãos desse homem, ele tem que vir, ou dessa mulher, porque nós estamos fazendo trabalho, nós estamos orando para a esposa e para o esposo. Tem hora que eu falo muito assim, gente, é porque a gente é mulher e aí a gente acaba falando muito esposo. Mas o trabalho das mãos do cônjuge, mas principalmente também em questão no caso dos homens, porque assim Deus estabeleceu que ele seria o cabeça, ele é o chefe, ele é o provedor, né? Agora você imagina, Deus estabelece na vida daquele homem para ele ser o chefe, para ele ser o provedor, e esse homem, como a palavra de Deus diz, tem uma palavra que diz eu até anotei aqui pra gente, Provérbios 21, 25, quem puder abrir aí, ó, eu gosto de que vocês abram, para depois vocês estudarem depois. Provérbios capítulo 21, versículo 25. 21, 25. Olha o que diz lá Provérbios 21, 25. Alguém coloca aí para mim, para ficar marcadinho aí, para ninguém ficar perdido. Diz o seguinte, olha, o preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôr as mãos no trabalho. Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôr as mãos no trabalho. Quer dizer, esse homem ao mesmo tempo ele deseja, mas ele não põe a mão na massa, né? E posso dizer, existem situações e situações. Tem coisa que são espiritual, gente. Tem coisa que é espiritual mesmo. Tem homens que estão trazendo maldição de família. O pai era preguiçoso, ou o vô era preguiçoso. E esse homem ele não é má pessoa, mas muitas vezes ele está carregando até uma maldição de família. Né? E é do trabalho das mãos dele que Deus vai abençoar. É o trabalho das mãos dele que Deus vai prosperar essa casa. Então, o que a gente tem que ter? Nós temos que ter a consciência seguinte, o meu marido, ele vai ser um homem trabalhador porque ele é o provedor da casa. Ele vai ser. Deus vai abençoar o trabalho das mãos dele a tal ponto que, como diz aqui, ele vai ser feliz, vai ser próspero. Né? Mas também Deus ele vai dosar isso na vida do meu esposo, porque eu também não quero aquele marido que só trabalha e não dá atenção para a família, não dá atenção para os filhos. Gente, o que você mais vê são casos de homens assim também. Às vezes homens que são juiz, que são advogados, mas acham que tem que trabalhar para dar tudo financeiramente, mas não dão atenção devida para os filhos. Não tem tempo para brincar com os filhos, não tem tempo para chegar para a esposa e falar assim, meu bem, vamos sentar aqui, vamos tomar um suco nós dois, vamos conversar, vamos ver um filme, né? Ah, não, eu estou cansado, estou trabalhando muito. Quer dizer, o trabalho, dependendo da situação, o trabalho das mãos desse homem traz a discussão, traz a briga, traz a intriga.
Gente, dentro da palavra de Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês. E depois eu vou explicar, mas com o tempo, o meu ponto de vista em relação a isso. Dentro da palavra de Deus, não existe motivo nenhum para o homem e a mulher separar. Não existe. Dentro da palavra de Deus, eu estou falando, tá? Porque o que o Senhor, o que o próprio Jesus disse quando aqueles fariseus foram tentar pegar Jesus? Olha, não porque eles foram questionar em questão do divórcio, né? Aí Jesus disse para eles, olha, porque a abertura que as pessoas procuram é a questão de traição hoje, principalmente dentro das igrejas. Ah, não, me traiu, então Deus permite, tá? Mas se você estudar bem, ou qualquer dia desse eu vou dar uma palavra sobre isso, porque falta conhecimento das pessoas, de ler, de vasculhar, sabe? De ter entendimento da palavra. Como o Senhor diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Né? Tem algumas situações que é conhecimento, mas as pessoas pulam. Né? E eu li uma palavra hoje tremenda. Não adianta você querer viver as coisas com Deus pela metade, não. Ou você vive por inteiro, ou Deus, sua vida não vai ser bem sucedida. Então, essa situação, quando Jesus disse para aqueles fariseus, olha, não foi assim desde o princípio. O que aconteceu? Moisés, ele criou aquela carta de divórcio justamente por causa do quê? Por causa da dureza do coração do homem. Mas desde o princípio não foi assim. E como que foi o princípio? Quem estabeleceu o princípio foi o próprio Deus. E ele disse, o que eu uni, o homem não separa. Não separa. Ah, pastora, mas tem muitas questões. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você fala questões, quando as pessoas começam a pontuar assim, porque ou a esposa é assim, ou o marido é assim, porque não tem jeito, quero dizer o seguinte, o Senhor Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos, ele veio para os problemáticos, tá? E te digo mais, o possível a gente faz, mas o impossível é uma questão de Deus, é o Senhor quem faz. Se o seu marido é uma questão impossível na sua vida, quero dizer o seguinte, é exatamente esse que Deus quer. Exatamente isso que Deus quer. Exatamente isso. Não tem outra, fala assim, Deus quer uma outra situação. Não. Mas não é nem isso que eu quero falar hoje, porque senão eu vou sair fora da pauta. Nós estamos falando das mãos. Eu só vasculhei um pouquinho, só para que a gente possa entender que todas as vezes que se existe uma aliança, se você está orando pelo seu esposo, independente de onde ele está e como ele está, tá? O seu papel como esposa, com excelência, faça com amor, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que o amor constrange. Mas pastora, nossa, meu marido não está nem aí para mim. Pastora, meu marido não está... Vou te dizer, é o amor que constrange. Você está plantando no mundo espiritual para colher. E existe um tempo determinado dessa colheita. E ela virá na vida daqueles que creem e confiem. Eu vivi e eu digo o seguinte, a melhor coisa do processo é justamente isso. É a gente aprender. A gente fala muito que o nosso Deus ele é pedagógico. Ele usa as situações para trabalhar em nós. Você está vendo que é o seguinte, essa situação aí do seu esposo está trabalhando na sua vida. Porque pensa bem, se o marido saiu e você está lutando por ele, e você tem que quebrar muita coisa, quebrar o seu orgulho. Pastor, eu vou orar pelas mãos do meu marido, ele vai prosperar. Porque as mulheres pensam assim, né? Ele vai prosperar e vai estar lá com a amante. O seu pensamento está só visando uma situação, você não está visando o plano e o propósito de Deus. Então, olhe para o plano, olhe para o propósito de Deus, tá? A Juliana disse assim, a gente está distante cada dia mais. Ô Ju, eu vou te falar uma coisa. As pessoas acham que quanto mais a gente fica distante da pessoa,
Aí vão só diminuindo as possibilidades desse casamento ser restaurado. As pessoas pensam dessa forma, mas Deus não age assim. Nós que temos a mania de achar isso, e aí nós estamos limitando o poder de Deus. Como eu disse, não limite o poder de Deus. Se ele estiver lá no Japão, você pode ter certeza. Deus, ele não está olhando a distância, ele está olhando a sua fé, ele está olhando você crer. Amém? E é isso que eu quero deixar para cada um de nós aqui hoje. Nós vamos orar para as mãos desse marido. Amém? Nós vamos orar nesse momento. A Vanessa já está aqui, a Vanessa vai entrar daqui a pouquinho, vai dar uma palavrinha para nós. Uma experiência que ela teve semana passada com uma das nossas lives de semana passada. Mas antes nós vamos orar. Eu quero que você vai interceder pelo trabalho das mãos do seu esposo. A visão eu já te mostrei. Se o seu esposo é aquele que trabalha muito, qual vai ser o tipo de oração? Né? Se o seu esposo é aquele que trabalha pouco, que Deus tem que trabalhar isso nele, para que Deus possa abençoar o trabalho das mãos, você já encaixou a visão. Se o seu esposo é aquele que trabalha demais, igual eu falei, não dá atenção para a família, tá aí também. E se você se encaixou em alguma dessas situações, porque às vezes você está olhando aqui para mim, vai orar pelo seu marido, aí você lembrou, nossa, pastora, eu também fui um dia igual a senhora, trabalhava tanto, que não me dediquei à minha família, né? E o trabalho das minhas mãos, ele tem que ser abençoador, ele tem que ser para edificar e não para destruir, não para separar. Amém? Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar, depois eu vou estar lendo aqui algo que o pessoal está falando, mas vamos orar nesse momento. Vamos orar para que Deus possa mover o poder no trabalho das suas mãos, do trabalho das mãos do seu esposo. Amém? Senhor, meu amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu creio no poder da Tua palavra. Eu creio, a Tua palavra diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiser e vos será dado. Meu coração está no Senhor, o Senhor está em mim, a Tua palavra está impregnada na minha alma. E é por isso que eu clamo a Ti agora. Eu quero interceder, Pai, por cada cônjuge aqui representado, Senhor Deus, pelo trabalho das mãos desse esposo ou dessa esposa que aqui está orando para cada um deles. Senhor, o Senhor que conhece cada cônjuge aqui, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada esposa, de cada esposo que está intercedendo pelo seu marido. Pelas mãos desse marido, esse marido que é o provedor dessa casa, esse marido que às vezes tem enfrentado situações difíceis e esse trabalho tem servido de desonra para ele. Mas o Senhor é Deus que muda todo o cenário, o Senhor é Deus que muda todo o quadro. Meu Deus, prospera o trabalho das mãos desse homem, Pai. Aquele que não tem trabalho, que o Senhor possa abrir as portas dessa semana ainda. Aquele que está parado, Senhor Deus, por causa da situação do Covid em todo o país. O que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, solucionar, Pai. Surpreenda esse marido, surpreenda essa esposa. Meu Deus, esse que trabalha muito, não tem tempo para casa, não tem tempo para a sua família, para os seus filhos, em que o trabalho das mãos dele tem roubado até mesmo o tempo precioso com o Senhor, ó Pai. Então, em nome de Jesus, começa agora, Pai, reorganizar as prioridades na vida desse homem. Começa a reorganizar o trabalho das mãos desse homem, em nome de Jesus. Pai, eu intercedo também para aqueles, Senhor Deus, que como diz o livro de Provérbios, no capítulo 21, no versículo 25, ô Pai, infelizmente às vezes ele está acarretado por uma maldição, a maldição da preguiça, Senhor Deus, e ele não consegue desenvolver, ele não consegue trabalhar. Meu Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que impede desse homem trabalhar, dele ser ativo, do trabalho das mãos dele ser abençoador dentro da família dele, caia por terra em nome de Jesus, mas que as mãos de cada esposa aqui representada, possa trazer a prosperidade, possa trazer a felicidade verdadeira, mas com a devida ordem, assim que o Senhor estabeleceu em nossas vidas, buscando primeiro ao Senhor e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Pai, nós glorificamos ao Senhor e entregamos cada mãos aqui representada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Bom, eu quero agora
Só falar aqui, meu marido saiu de casa, já ficou com 3 mulheres, me contou e me disse que não me ama mais, vou voltar para casa. Olhe, não creia na palavra do seu marido, né? Creia naquilo que Deus estabeleceu. Quem que é maior, a voz do seu esposo ou a voz de Deus? Tá? Nunca se esqueça disso. Lu, cada um fica com um cômodo. Não me sinto mais à vontade de ficar perto, porque só falava palavras para me machucar. Deus vai trabalhar no coração desse marido, Ju. Creia, creia, tá? Gente, quem que depois quiser falar comigo a respeito de restauração, me chama no direct, que aí com o tempo eu vou tentando responder todo mundo, tá? Nós vamos ter mais live para frente para falar também sobre isso. Mas agora eu queria chamar a Vanessa. Eu vou chamar ela aqui. A Vanessa, ela teve uma experiência com uma das nossas lives na semana passada. E eu achei importante ela contar. Eu contei um pouquinho, mas eu queria que ela contasse em poucas palavras, que nossa live também está quase acabando, né? Só para que vocês possam ver o mover de Deus, aquilo que Deus faz, tá bom? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para a Vanessa. A Vanessa ela também, deixa eu coloquei não. Vamos lá, Vanessa. Isso. A Vanessa, ela também, ela é membro lá do Templo dos Anjos, lá da nossa igreja. Tem alguns. Vanessa, mandei a solicitação para vocês, só você aceitar, meu bem. Tem alguns meses que eu tenho feito um acompanhamento com a Vanessa. E Deus, ele tem feito assim maravilhas na vida da Vanessa. E desde o momento em que ela se posicionou. Você recebeu aí, Vanessa? É só você aceitar. Vou mandar de novo aí para você. E você aceita. Vamos ver aqui. Vou mandar de novo. Vanessa? Deixa eu ver aqui. Vanessa? Cadê a Vanessa? Deixa eu mandar aqui de novo. Vanessa. Gente, Vanessa, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ah, tá aqui, ó. Mandei enviar a solicitação. Aí é só você aceitar que aí você já entra, tá bom, Vanessa? E. Ah, conseguiu. Ô, Glória. Graças a Deus. E Vanessa, boa noite. A paz esteja convosco, minha amiga. Gente, a Vanessa, ela é uma gracinha de pessoa. Outro dia a Vanessa esteve aqui em casa, porque, assim, meu trabalho eu recebo elas aqui em casa. Tem hora que a gente vai até, se deixar, a gente fala até o dia todo, né, Vanessa? Mas foi Com muito certeza. edificante, foi muito edificante. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do que aconteceu, o que Deus está fazendo também na sua vida, Vanessa. Fica à vontade, Deus te abençoe. Não tenha vergonha não, tá? Porque é o mover de Deus, para ficar tranquila. Eu sei, pastor. Bom, a paz a todos. Semana passada, a pastora, eu saí de serviço às 18 horas, estava dentro do ônibus e escutando a live da pastora, quando ela estava orando pelo coração. Isso. E eu comecei a entrar em oração junto com a pastora. Glória a Deus. E quando eu percebi, eu já estava orando até em voz alta dentro do ônibus. O pessoal que está do meu lado, olhando para mim, eu quando falei, agora foi, né? E estou orando, e orando em línguas. E eu estava orando pelo meu casamento, pelo meu marido. E Deus estava me mostrando, não só no meu relacionamento, que eu tenho 21 anos de casada, mas no relacionamento pessoal dessa live, dos irmãos. E Deus me mostrou que nós tínhamos que orar para arrancar, Deus colocar a mão no coração dos nossos maridos, dos nossos companheiros, e arrancar dentro deles as lembranças do passado. Porque muitas vezes você está com uma pessoa, mas pensando na outra. Então, assim, pastora, eu não sou muito jeitosa para falar, não. Meus irmãos me desculpem. Mas, assim, é também uma forma de traição. É. Então,
o Senhor, na hora eu comecei a orar e pedir a Deus que entrasse no coração do meu marido e arrancasse tudo que não pertencesse, que não era da vontade Amém. dele. E orando, eu estendi essa oração, Deus me levou, né? A estender Amém. essa oração para para os irmãos da live. Glória a Deus. E justamente na hora que eu estava pedindo a Deus para colocar a mão no coração dos nossos companheiros e arrancar, a pastora Lucinda falou que muitas vezes Deus tem que rasgar o nosso coração e entrar. Rasgar o peito, trocar, tirar o E coração, né? E trocar o foi coração. justamente. E nessa hora eu estava justamente fazendo essa oração. Deus Amém. Glória estava a me Deus. mostrando isso, Glória a sabe? Deus. Então, Amém. assim, a pastora falou comigo, Vanessa, participa, leva essa experiência, que é uma experiência muito forte. Tá? Na hora eu fiquei assim, eu falei assim, pastora, me contive para não entrar e falar na live, mas eu chamei ela imediatamente no WhatsApp e Isso. conversei com ela, porque eu estou vendo aí muitos testemunhos, né? Uhum. E, meus irmãos, vamos crer, vamos orar, É sabe? verdade. É a oração, é o jejum, é o joelho no chão e pedindo a Deus a intercessão, porque é através de Deus que as coisas mudam. Deus mudou a minha vida, está mudando. Eu estou num processo de libertação Glória a muito Deus. difícil. Eu conheci a pastora Lucina num momento difícil, né, pastora? Foi, foi. E com a ajuda dela, eu estou me reconstruindo, eu estou Meu caminhando. Deus. Então, assim, gente, tenha fé, ore, sabe? E, assim, uma coisa que eu tenho aprendido, nós podemos, assim, falar assim, pastora Luciana, ora por mim, mas eu aprendi com a pastora. A primeira pessoa que tem que orar por você mesmo é você. É verdade. O posicionamento é a pessoa, né? Posicionamento. É. Então, a pastora Lucina, ela me ensinou isso, Amém. a posicionar e crer cada vez mais. Glória a É isso, pastor. Deus. É isso aí. Mas isso é importante você falar, porque às vezes a gente fala assim, eu falar é uma coisa, a outra, a pessoa viver a experiência e contar é outra. Porque até a forma de falar, você vê que é diferente. E é um testemunho. E o testemunho não pode ficar para a gente, não. Tem que ser, a gente tem que passar. Porque nós somos o quê? Nós estamos aqui e aquilo que a obra que Deus faz na nossa vida, nós temos que testemunhar. Porque através da nossa vida transformada, muitas pessoas vão ser transformadas, muitas pessoas estão sendo edificadas, né? E isso é importante, Vanessa. Glória a Deus por isso. É igual você falou uma coisa que é muito forte. Nós estamos orando, só que tinha esposo que muitas vezes estava com a esposa, mas o pensamento estava com uma outra pessoa do passado. Olha como é que é um direcionamento muito de Deus. E acontece, como pode acontecer, a gente tem que ser bastante claro, tanto com aquele cônjuge, quanto pode acontecer também, às vezes, com a pessoa que está dentro da live. Né? E a pessoa fica assim, tem gente que não tem essa liberdade de falar com o pastor, não tem essa liberdade de confessar isso. Né? E quando tem um entendimento assim, a pessoa diz, não, realmente, eu preciso de mudar nisso. Né? Quer dizer, isso aí é um mover do Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso. Eu creio. E glorifico a Deus pela sua vida, Vanessa. Eu sei que Deus tem muito mais para fazer, muito mais. É aquilo que a gente fala. Na hora que a gente se posiciona, né? Porque às vezes a gente vai, igual você, eu vou pedir ciclano para orar por mim. Não tem nada de ruim pedir a pessoa para orar por você, não tem. Mas o seu posicionamento é que muda a sua vida, né? É aquilo que eu sempre falo, porque quando sou eu não estou me contentando com a água no tornozelo, eu estou mergulhando em Deus. E esse é o propósito de Deus para a nossa vida, né? Deus ele quer que os filhos dele tenham relacionamento com ele, relacionamento. Cada um pode chegar diante do Senhor, como eu sempre falo. A palavra de Deus diz que o véu foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor, né? E Deus vai fazer muito mais. Quero agradecer a Vanessa. Deus abençoe sua vida, viu, Vanessa?
Amém, E pastor. nós ainda vamos contar muitos testemunhos ainda. Eu creio, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Um beijo, um beijo. Dá um beijo na Ana Luísa para mim também, tá bom? Obrigada. Obrigada, pastor. Beijo, Deus abençoe, tá? Deus Tchau. abençoe. Ô, gente, então é isso. Eu quero também, já está terminando nossa live também. Amanhã, às 18 horas, nós estamos aqui novamente. Tem uma carinha ali, ó. Oh, É eu, pastor. é linda, ó. Beijo, viu? Beijo. Olha, amanhã às 18 horas nós estamos aqui novamente. Amanhã é uma outra parte do corpo. E o seguinte, não se esqueçam, quem está seguindo, às 23 horas, ora de novo. Se você não entendeu, escuta a live de novo. Quem precisar, me chama no direct lá que eu vou mandar as referências de oração e a oração também, tá bom? E amanhã às 18 horas nós vamos estar aqui. Em nome de Jesus, tá? Quero agradecer todo mundo que participou, Fernanda, amiga da Fernanda, todos que participaram, que Deus possa abençoar poderosamente todos vocês em nome de Jesus. Amém? Ó, beijo para todo mundo. Deus abençoe. Tchau, minha amiga. Deus abençoe, viu? Com Deus. Com Tchau. Deus também. Tchau.